Versículo 8 de Hebreus 13. É um versículo meio desconexo aqui no capítulo. Nós não sabemos por que esse versículo foi inserido aqui, porque ele não tem nada que ver com o que foi dito nos versículos anteriores e nem nada que ver com o que é dito nos versículos seguintes. Então ele parece totalmente desconexo aqui. Ele está desconectado do contexto, esse versículo. Esse versículo fala o que é verdade, sabemos disso, é lógico, né? O versículo não diz nada mentiroso, né? A palavra de Deus, é claro. Mas ele parece solto aqui, sem propósito. Por que o autor de Hebreus colocou esse versículo aqui? O que passou na cabeça dele quando ele escreveu isso? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Nós entendemos isso. Entendemos, sabemos que é isso mesmo. É uma verdade maravilhosa que aponta, conforme vamos ver aqui, para a divindade e para a eternidade de Jesus. Mas nós não conseguimos ver a conexão contextual. No contexto imediato, que é o contexto próximo do versículo, ao redor do versículo, nós não conseguimos encontrar a razão dele estar aí. Porque o que acontece? Qualquer versículo, ele é cercado por outros. E esses outros versículos que cercam um determinado versículo mostram o assunto da passagem. Então nós lemos um versículo e falamos, mas esse versículo está fazendo o que aqui? Simples, é só você ler os versículos anteriores, os versículos posteriores, aí você descobre o assunto. Você fala, o autor bíblico está falando sobre tal assunto. Por isso esse versículo está aqui enriquecendo esse assunto. Agora, quando nós olhamos para o versículo 8 aqui, nós não conseguimos ver relação com os versículos que o cercam. Nós não vemos conexão. Ele parece perdido aí no meio. E ele está aí, o autor de Hebreus colocou ele aí. E a gente não entende, mas o que está fazendo isso aí? Tudo bem, é um versículo teologicamente maravilhoso, lindo, enriquecedor, estimulante até para a vida cristã, saber que Jesus não muda, ele é o mesmo sempre, mas não há essa conexão. O que existe um pouquinho que existe aí, é talvez um contraste entre quem Jesus é. Aí o texto mostra que ele é imutável, é um ensino claro aí, que ele é imutável, ele é o mesmo, e as doutrinas que são mencionadas depois. As doutrinas que são mencionadas depois, elas são várias, ou seja, existem várias, desculpe a redundância, né? Mas várias variações de doutrinas, muitas variações de doutrinas, muitas variedades de doutrinas, enquanto Jesus não, Jesus é o mesmo sempre, único e imutável, enquanto as doutrinas falsas, elas são várias e variáveis, elas vão e vêm. O apóstolo Paulo chega a chamar as falsas doutrinas de ventos de doutrinas. Por que ele chama as falsas doutrinas de ventos de doutrinas? Por quê? Porque elas vêm, fazem um estrago enorme, né, e passam. Depois elas voltam, fazem outro estrago enorme e passam. Assim são algumas doutrinas falsas. Tem doutrinas falsas que vêm e ficam. Elas criam raízes. Aí é muito pior. Elas devastam muito mais, elas apodrecem uma igreja, apodrecem pessoas, apodrecem famílias, apodrecem tudo. Essas são as piores, mas há outros tipos que não, que são como ventos, vendavais, que vêm, destroem tudo e vão embora. E aí fica aquele rastro de destruição, daí a alguns anos ela volta. Isso tem também. E talvez aquela expressão doutrinas várias, talvez sugira um pouco isso também, em contraste com Jesus, em quem não há variação nenhuma. Ele é imutável, ele é único e imutável. Pode haver alguma conexãozinha aí, o contraste entre Jesus e as doutrinas falsas, mas é um contraste muito fraco, né? Talvez seja até forçar dizer que o versículo está aí para isso. Talvez seja até forçar um pouco, dizer, está aí para mostrar o contraste. Difícil, porque realmente o versículo está bastante
isolado aí nesse ambiente textual que está diante de nós aí. No versículo anterior, fala para lembrar dos mestres que nós conhecemos no passado. Fala isso. No versículo seguinte, fala para não se envolver com doutrinas falsas. E no meio está esse recheio aí. É um recheio que a gente não entende, né? Por que está aí? É um recheio que não tem nada a ver, né? Tem um pãozinho em cima, um pãozinho embaixo e no meio tem uma abóbora. Mas o que tem a ver uma abóbora no meio de 2 pães? É o que tem aí. Não tem conexão, não faz sentido. Mas tudo bem, é uma realidade teológica que nós vemos aí e eu quero então destacar algumas coisinhas importantes aí. Em primeiro lugar, essa afirmação implica, importante aqui, a gente vai falar rapidinho sobre esse versículo, temos que passar por ele. Então já vimos que ele não tem, né, ramificações que o conectem com o contexto imediato. Mas existem verdades teológicas presentes nele. O texto diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Qual é uma verdade teológica importante presente aqui? Esse versículo implica na divindade de Cristo. Por quê? Porque ele evoca uma realidade divina que está presente, por exemplo, em Êxodo 3,14. Então, veja lá, é um versículo bem conhecido, né? Êxodo 3,14 é muito conhecido. O Isaac vai achar lá para nós, Êxodo 3,14. Em Êxodo 3,14 parece haver um correspondente disso, quando Deus fala o seu nome. Disse Deus a Moisés, ali em Êxodo 3,14. Veja aí como Deus se apresentou a Moisés. Ele disse assim, eu sou o que sou. Então, olha o nome de Deus qual é. É daí que vem o nome Yahweh, que nós falamos no domingo passado e no domingo retrasado. O nome Yahweh é o tetragramaton. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que esse nome implica? Os teólogos, quando estudam teontologia é uma palavrinha que significa o estudo do ser de Deus. São 3 palavrinhas, theos, Deus, ontos, significa ser. Logia é o conjunto de verdades ou conjunto de proposições acerca de alguma coisa. Então tem a theos, ontos, logia. Teontologia é o estudo do ser de Deus, as verdades acerca do ser de Deus. Então os teólogos, quando estudam teontologia, eles dizem, olha, esse versículo mostra que Deus é um eterno presente. Ou seja, ele não foi, ele não será, ele é e sempre foi e sempre será, sem mudar nada. Ele é imutável, ele é eterno, está acima do tempo, ele não foi nem será, ele é eterno, está acima do tempo e ele não muda. Ele é um eterno eu sou. Ele nunca foi, porque se ele tivesse sido, ele teria mudado. E ele nunca será, porque se ele vai ser, ele vai mudar. Então, ele é um eterno é. Deus é. Acima do tempo e acima de qualquer mudança. As mudanças ocorrem no tempo, não é verdade? Qualquer mudança ocorre no tempo. Ele está acima do tempo. Então ele não sofre nenhum tipo de mudança. Ele não melhora e ele não piora. Não tem como. Ele é. E nesse aspecto, no seu ontos, não nas suas ações, mas no seu ontos, no seu ser, ele é estático. Ele age, claro, ele fala, ele se relaciona, ele realiza atos salvadores, mas no seu ontos, no seu ser, ele é estático, ele não muda, ele não foi e nem será, ele é. Entenderam isso? Entenderam ou não? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Saber que Deus vive num eterno presente. Olha que bonita essa expressão, eterno presente. Olha que bonito. Tem o presente do... Não tem o... tem o pretérito, o futuro do pretérito. Não tem isso.
futuro do pretérito, o que mais que tem? Tem vários tempos verbais, né? Futuro do presente, né? Pretérito perfeito e imperfeito. Ele é o presente eterno. Ele é o presente eterno. Ele é. Ele não foi e nem será. Ele é. Ele não muda e está acima do tempo. Por que isso é importante para nós? Quem sabe? Porque isso não é só teoria de gabinete de teólogo. Por quê? Porque isso afeta a minha vida. Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe. Eu acho que ele traz conforto e muita segurança. Traz conforto e segurança. Já pensou se ele mudasse? Que segurança nós teríamos? Já conviveram com pessoas que você não sabe como ela está naquele dia? Eu tive um professor que eu não sabia nunca como é que ele estava. Eu não sabia se ele estava de bom humor ou de mau humor. Acho que ele era bipolar, que chama, né? Bipolar, eu nunca sabia. Eu podia entrar na sala dele, como auxiliar dele que eu era, eu podia entrar na sala dele e ele estar muito bem, e brincar e sorrir. Eu podia entrar na sala dele e ele me botar para fora no pontapé. Então eu falava, como será que vai ser hoje? Porque ele vivia assim, mudando. Não dava segurança. O meu irmão Antônio falou agora, não tinha segurança. Se Deus muda, hoje ele me ama, e amanhã? Não sei. Hoje ele é meu salvador, e ele é fiel e cumpre suas promessas, e amanhã? Não sei. Vai que ele muda, vai que ele olha e fala assim, pensando bem, eu já todo cheio dessa gente, viu? E pontapé, meu Deus, ainda bem que ele é imutável. Quem mais ia falar? Ali atrás, a Vívia. E dá essa sensação de segurança e também eu penso na questão dele não ter finitude. A ideia do eterno pensa na questão É a infinitude temporal. Essa infinitude temporal, né, que você está falando aí, é a eternidade. A infinitude espacial é a onipresença, é a ubiquidade que a gente chama. Então tem dois tipos de infinitude. A infinitude temporal é eternidade. A infinitude espacial é a onipresença ou ubiquidade. E Deus é as duas coisas. Nada contém ele é imenso, ele está além do espaço, além do tempo, porque é eterno, e além do espaço, porque é onipresente e ubíquo, ok? Então, não dá nem para entender isso, né? Como pode um ser assim? Mas ele é assim. Como é que a gente sabe? Porque ele criou o tempo e criou o espaço. Como é que eu sei? Porque não pode existir matéria sem tempo e sem espaço. Quando ele criou a matéria, tinha que ter tempo e ter espaço. Não tinha como criar a matéria sem tempo e sem espaço. Então ele criou os dois. Se ele criou os dois, é porque ele vive numa dimensão em que não há tempo e não há espaço. Como pode isso? Meu Deus, né? Coisa de louco isso. É bom parar até de pensar. Vamos parar de pensar por aqui mesmo. Sabe, ele é o criador do tempo, do espaço e da matéria. Mas como ele vive fora do tempo, do espaço e acima da matéria, isso eu não sei. Tudo que ele fala é bonitinho. Exatamente, ele fala isso aí, né? Ele é muito poético naquilo que ele fala. Ele fala sobre isso nas Confissões. Ele trata desse assunto, né? Muito bem, então nós temos essa expressão aqui, que é meio que um correspondente veterotestamentário do que o autor de Hebreus falou. Então, e é importante isso hoje em dia, gente, vocês não têm noção do que está acontecendo hoje em dia. Vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar da teologia do processo. Já ouviram falar disso? Teologia do processo. Gente, isso é uma praga que está dentro do evangelicalismo. Só que quem ensina isso não fala que está ensinando isso. Vocês já ouviram falar assim, que tem que atualizar a Bíblia? Já ouviram isso?
Isso é a teologia do processo. Por que tem que atualizar a Bíblia? Por quê? Porque eu não gosto dela. Não, não é isso. Tem que atualizar a Bíblia porque a Bíblia é um retrato do que Deus era. Ele mudou. Ele não pensa mais daquele jeito. Ele evoluiu. Quando um pastor fala, ou um mestre por aí fala, que tem que atualizar a Bíblia, ele não está dizendo isso só porque ele tem raiva da Bíblia. Até tem, e discorda da Bíblia, não gosta do que está escrito lá. Mas por trás disso existe uma teologia. Que teologia é essa? É a teologia do processo. Ele entende que Deus faz parte de um processo no universo de constante mudança. Ele pensa assim, a doutrina de um cara chamado Alfred North Whitehead, o nome do cara. Esse filósofo, Alfred North Whitehead, ele falou o seguinte, olha, a realidade não é integrada por coisas e fatos. Ele falou, a realidade é integrada por processos. Então, tudo que existe está em constante processo de modificação. Deus existe? Existe. Então, ele também está dentro dessa teia de relacionamentos em processo de mudança. Então, Deus, mergulhado no universo e no relacionamento conosco, ele está sofrendo mudanças por causa da nossa influência. E nós estamos sofrendo mudanças por causa da influência dele. Mas todos estão mudando. Nós estamos mudando, o mundo está mudando, o universo está mudando e Deus está mudando. Porque tudo é um processo que não para de mudar. Então Deus, na época de Moisés, era de um jeito. Agora ele mudou. Não é mais assim. Deus, na época de Paulo, era de um jeito. Agora ele mudou. Então, na época de Moisés, na época de Josué, ele falou assim, mata todo mundo aí de Jericó. Hoje ele já amadureceu. Não, eu não vou. Onde estava com a cabeça? Naquela época, né? Eu vou fazer uma coisa dessa, mandar matar todo mundo aí em Jericó. Hoje Deus não faria mais isso. Então a Bíblia tem um relato de como Deus era, como Deus pensava. Ela é a palavra de Deus? Mas é a palavra de Deus na infância dele, quando ele era adolescente. Não tinha amadurecido ainda, era meio revoltadão, né? Adolescente, revoltado, tal, né? Os hormônios à flor da pele, e mandou chutar todo mundo lá em Jericó. Né? Agora, Paulo, mesma coisa Paulo, né? Olha, assim, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Que absurdo é esse? Deus naquela época ele era machista, mas hoje não. Hoje Deus já aprendeu com os vários movimentos sociais, né, com todas as, né, a marcha das feministas e tudo mais. Deus aprendeu com tudo isso. Então ele mudou. Hoje não é mais assim. Então o que nós temos no Novo Testamento é um reflexo do que Deus pensava, mas ele não pensa mais assim. Então o pastor que abraça a teologia do processo, ele vai dizer, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é a palavra de um Deus que está mudando. Ele não é mais o mesmo. Essa é a teologia do processo. E essa teologia é mais difundida do que o liberalismo. Ela está muito em voga hoje em dia, só que quem propõe não fala isso. Não vai dizer, olha, eu abraço a teologia do processo. Não vai falar isso. Ele ensina essas coisas que nós falamos. Que a mentalidade de Deus agora é outra. Numa época ele não tolerava a imoralidade sexual, o homossexualismo, naquela época ele não tolerava isso, mas ele amadureceu. Ele vê relações imorais de todos os tipos, e homossexualismo e tudo mais, para ele está tudo bem, porque ele mudou a cabeça dele. Agora você olha um texto como esse aqui, que você diz, em face da teologia do processo. Está certo ou errado? Claro que não. Deus não muda, Ele é um eterno eu sou. O que eu leio ali é a mente dele que vale até hoje. Alguém fala, mas ele matou o pessoal de Jericó. Você não sabe o que ele vai fazer com o mundo inteiro no futuro. Você acha que ele é diferente? Aguarde, que você não sabe o que ele vai fazer com o mundo inteiro de ímpios no futuro. Muito pior. Muito pior. Então, nós que adotamos essa visão bíblica da imutabilidade de Deus, nós temos essa segurança. E sabemos, Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não está em processo de amadurecimento e de mudança. Então, muito cuidado com isso aí, viu? Já ouviram falar dessas coisas? De ter que mudar a Bíblia? Já viram?
Acho que foi a Xuxa que falou, não foi? A grande teóloga, né? Xuxa Meneghel, né? Responsável pela moralidade maravilhosa da presente geração, né? Da geração passada, né? Maravilhosa a moralidade que ela ensinou. Ela, do alto do seu conhecimento teológico, ela disse isso aí, tem que mexer na Bíblia, mudar isso aí, porque não está certo. Acho que a Anitta também, grande exemplo de vida e de inteligência, de capacidade, mesma coisa, falou também algo assim, que onde já se viu Deus exigir essas coisas e punir as pessoas e tudo mais. Ela também, nós estamos bem servidos de grandes pensadores ao nosso redor aqui no Brasil. Muito bem, outro fator importante aqui, tem Êxodo 3,14, outro fator importante, tem um paralelo muito próximo disso em Apocalipse 1,4. Apocalipse 1,4. Veja o que diz em Apocalipse 1,4. Veja aí. Apocalipse 1,4 é o... Isaac mostra lá, Apocalipse 1,4. Olha aí, está aí. João, que João é esse aí? João apóstolo, né? João, filho de Zebedeu. Irmão, é o do barquinho lá mesmo, né? É irmão de Tiago. Foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu por volta do 95. O último apóstolo a morrer. Morreu em Éfeso. E o único apóstolo que não morreu martirizado. Tanto que tinha gente que achava que não tinha morrido. Um século depois da morte dele, tinha gente que ia em Éfeso e ficava na sepultura dele escutando, falando, não, ele está respirando ainda. Já pensou? Quanta bobagem, né? Quanta besteira, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Veja aí, João, aqui dirigindo as epístolas aqui do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Ele fala o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, olha lá, que é, que era e que há de vir. Ou seja, ele é eterno, ele não conhece limites temporais. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, do seu trono, ok? Agora note bem, esse que é, que era e que há de vir, é o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Eu acho que são os 3. Não é não. O Filho. Não é o Filho não. O Filho está no 5. Aí acertou. O Filho está no... Parece esposa de pastor você, né? Está colando. Está colando. Olha lá. É muito fácil saber, né? Olha lá. É só olhar em volta, né? Você olha em volta. Olha lá. Olha lá. Da parte daquele que é e que era e que há de vir. Ok. Então tem um aí. A gente sabe que é divino. Aí vem. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui é um mistério isso aqui. Como no Apocalipse, olha, cuidado que eu vou falar agora, hein? Não vai distorcer o que eu vou falar, que eu faço o microfone voar se distorcer. É assim, no Apocalipse, o número 7 está sempre associado à perfeição. Não significa que o número 7 é o número da perfeição, é o número da sorte, joga no 7 que você fica rico. Nada disso, nada. Significa apenas que o número 7 no Apocalipse está conectado com a divindade, com a perfeição. Sempre o número 7 está conectado com isso. É uma associação apenas. Não é que o número 7 é mágico, que o número 7 é melhor que os outros números. Nada disso, nada. Significa apenas que o número 7 em Apocalipse aparece conectado com a divindade, com a perfeição de Deus. Então pode ser que essa expressão se refira ao Espírito perfeito, que é o Espírito Santo. Pode ser, não sei se é. Pode ser que sim, pode ser que não. Podem ser 7 espíritos angélicos, não sei. Mas há comentaristas que dizem que é uma referência ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito perfeito. E no 5, e da parte de Jesus Cristo. Então aí teria o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Aí no caso, quem é, era e há de vir? Quem é aí? Aí seria o Pai, né? Só que em Hebreus, aquele que ontem, hoje e sempre é o mesmo, é Jesus.
Isso significa o quê? Que Jesus e o Pai desfrutam dos mesmos atributos. Assim como o Pai era, é e há de vir, da mesma forma o Filho, ele era, é e há de vir. Ou seja, não há diferença entre o Pai e o Filho em termos de tempo. O Filho sempre existiu, assim como o Pai sempre existiu. Quem fala que não é assim? Qual é a seita que fala, não, o Filho não existiu sempre não? Quem fala? Testemunha de Jeová fala que não. Testemunha de Jeová fala que o Filho foi criado num dado momento. Foi a primeira criatura de Deus, a mais perfeita e bonita. E aí Deus criou então o Filho. Depois Deus criou o restante do universo. Esse versículo aqui, associado com Hebreus, mostra que isso não tem nada a ver. Que assim como o Pai era, é e há de vir, da mesma forma o Filho é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A eternidade de um é a eternidade do outro também. Ok? Muito bem. Qual outro grupo ensinava que Jesus foi criado? Quem lembra? Tem outro grupo, né? Não tem? Os arianistas no passado. Os arianistas ensinavam isso também. Eles tinham até um corinho que eles cantavam na hora do louvorzão deles lá. Falavam assim, houve um tempo em que o Filho não era. Eles cantavam isso. Olha, não sei como que era a rima, né? Houve um tempo em que o Filho não era. Era terrível, porque em Alexandria, no Egito, as mulheres lavando roupa e estendendo roupa, cantando esse hino, cantando esse corinho. Houve um tempo em que o Filho não era, deve ser um pagode, não sei. E pendurando roupa e cantando isso. Os teólogos da época, quando ouviram isso, era um corinho, era um jingle, né? Um jingle. Eles tiveram que se reunir para resolver essa questão, no quarto século, dizendo, olha, estão ensinando heresias nas igrejas. Estão dizendo que houve um tempo em que o Filho não era. E como é que fica isso? E aí então se reuniram e condenaram essa heresia no Concílio de Niceia, na Turquia, em 325. Então ele está errado. Por quê? Pelo seguinte, se o Filho é uma criatura, ele não pode salvar ninguém. Uma criatura não pode dar vida eterna. E segundo, se o Filho é uma criatura, nós somos idólatras, porque estamos adorando o Filho, e o Filho não é divino. Então, se isso tudo for verdade, então os apóstolos, todos os crentes do Novo Testamento, todos nós somos idólatras, porque estamos adorando uma criatura e não Criador. E pior, estamos esperando salvação de uma criatura, e criatura não pode dar vida eterna para ninguém. Então esses argumentos derrubaram o arianismo na época. O arianismo morreu. Agonizou, né? Mas não morreu, ficou vivo e está hoje mais vivo do que nunca nessa seita que nós mencionamos aí, os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová são arianos modernos. Muito bem, outra observação importante aí. Esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre, também lembra o capítulo 1, versículo 12. 1,12. É um outro versículo importante aqui. Olha aí. Achou aí? Olha lá. Aqui, o autor de Hebreus falando acerca do Filho em contraste com os anjos. Porque parece que na época que o livro de Hebreus foi escrito, por volta do ano 68 da era cristã, existia uma heresia surgindo na época, dizendo que o Filho era um ente angélico. Jesus era um anjo, uma emanação de Deus. Parece que essa heresia já estava se desenvolvendo na época. Então, o autor de Hebreus escreveu o capítulo 1, dizendo, olha, o Filho não é um anjo. E aqui então ele prossegue dizendo o seguinte, olha, acerca do Filho, versículo 10, falando sobre o Filho, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão
fim. O autor de Hebreus fala que isso diz respeito ao Filho. Tu és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. O Senhor é imutável e é eterno. Então esses dois atributos estão presentes aqui, aplicados ao Filho. Se ele é imutável e ele é eterno, então ele é divino. Os anjos não são imutáveis, os anjos não são eternos, foram criados. O Filho não, o Filho é imutável e eterno, logo ele é divino. Se ele é divino, ele pode ser adorado, e se ele é divino, ele pode salvar as criaturas. Se ele não fosse divino, não poderia nos salvar. Ok? Muito bem. E outro fator importante aí é o tema da permanência. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Confere a ideia, realça a ideia de permanência que aparece em 7,3. Olha o 7,3, Isaac. Ele não muda, ele permanece. E vamos, agora aquela história, né? Note bem, ele é o mesmo ontem. Hoje ele é o mesmo que foi ontem, no tempo da sua encarnação, tudo mais. E o que ele faz hoje? 7,3, olha lá. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, aqui falando de Melquisedeque. E olha só, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, nós aprendemos aqui que Jesus exerce um sacerdócio perpétuo. Por que isso é importante? Porque é importante ele ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, levando em conta a sua função sacerdotal. Por que é importante? Quem sabe por que é importante termos um sacerdote perpétuo? Oi? Vai chegar uma hora que a gente não vai pecar mais. Ele vai continuar sendo um sacerdote perpétuo. Por que ele é um sacerdote perpétuo? Qual é a função de um sacerdote? Oi? Entrar na presença de Deus, o que mais? A função do sacerdote era levar o povo a Deus. Levar o povo... Então ele é o mediador. Ele é o mediador. Do processo eternamente. É por meio dele, é por meio do sacerdote, como a Tânia falou aqui, é por meio do sacerdote que nós temos acesso a Deus. Ou seja, nós teremos acesso a Deus eternamente? Sim ou não? Sim. Esse acesso só é possível graças a um sacerdote que é eterno. Note bem, Jesus é rei. Ele é um rei eterno? É um rei eterno. Vai reinar para sempre. Então nós temos um rei que vai reinar para sempre, mas não somente isso. Nós temos também um sacerdote que vai ministrar para sempre. Então nós teremos acesso para sempre a Deus, porque nós temos um sacerdote que não morre, que permanece para sempre. Então isso é importante. Isso nunca vai mudar. E no versículo 21, terminando aqui essa parte, no mesmo capítulo, Isaac, no capítulo 21, destaca outra coisa que diz respeito a ele e que não muda. Olha só, 23. É o 23 que eu falei? O que eu falei? 21. Fala assim, o 13, 21, Isaac. 13, 21. 13, 21. Olha lá. Que ele, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. E aí olha o que vem. A quem seja a glória para todo o sempre. Ou seja, conectada à questão de permanência está a glória de Jesus. Jesus foi glorioso ontem, é glorioso hoje e será glorioso para sempre. Então nós temos um Deus que é imutável, nós temos um Senhor que é eterno
esse Senhor, na sua imutabilidade, na sua eternidade, ministra em nosso favor, e além de ser imutável na ministração a nosso favor como sacerdote que Ele é, Ele também é glorioso eternamente. A sua glória nunca terá fim. Nunca. Ele foi glorioso quando estava aqui? Sim ou não? Foi. Ele mostrou sua glória quando estava aqui? Quem falou que Ele mostrou sua glória quando Ele estava aqui? João falou. O que ele falou? Nós vimos a sua glória. Que? Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós vimos. Ele começou suas obras, seus milagres maravilhosos, Ele transformou água em vinho, e então nós vimos a sua glória, no meio da poeira. Já pensou coisa estranha isso? No meio da poeira, né? A Palestina, aquela terra vermelha, aquele pó fino, aquele sol ardente, né, na cabeça das pessoas. João, no meio desse cenário empoeirado, né, cheio de suor, de cansaço, né, ali no meio de um cenário tão rude, ele viu a glória de Jesus. Por quê? A Bíblia fala que ele começou as suas obras ali, realizar os seus milagres, e aí os seus discípulos viram a glória dele e creram nele. Ele mostrou a sua glória no meio desse cenário tão terrível. Depois, nós aprendemos no Apocalipse que ele foi glorificado ainda mais quando subiu aos céus, né? E a sua glória permanece para sempre. Então, quando nós temos uma visão como essa, quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa visão, a nossa postura é outra. Nós nos aproximamos de Jesus como um coitadinho aí, né, que está implorando para a gente fazer alguma coisa para ele. Não é isso. Nós olhamos para isso aqui e aprendemos que a sua glória é perene, é permanente, é eterna. A nossa postura diante dele é outra. É de temor, de tremor, de reverência. Ele é glorioso, ontem, hoje e sempre. Ele é glorioso. O seu brilho é impossível de se contemplar. A sua grandeza, a sua glória, a sua majestade é impossível de se contemplar. Por isso, quando nós nos aproximamos dele, nós nos aproximamos com temor e tremor, sabendo quem ele é. Muito bem. Agora, lembrando rapidinho, qual era o maior problema dos destinatários dessa carta? Que o autor de Hebreus tinha medo que eles caíssem. Qual era? A apostasia. A carta aos Hebreus foi escrita porque o autor achava, ele tinha medo, que os seus leitores caíssem na apostasia. O que é apostasia? Saída da fé, o abandono da fé. Agora, notem bem, pegue esse versículo e entrega para alguém que está pensando em abandonar a Cristo. Que efeito tem? O que vocês acham? Você está com um pé lá, outro cá. Você está com um pé no mundo, né? Um pé e um pouquinho mais, né? No mundo, e o outro está na fé. Você está tentado a abandonar a verdade. Você está tentado a deixar tudo para trás, negar a fé e abandonar o Senhor Jesus. Que efeito esse versículo tem sobre a pessoa que o lê e que está nessa condição? O que vocês acham? Ele tira o pé do mundo? Se ele entende esse versículo, tira ou não tira? É de se esperar que ele tire correndo. Lembrar, olha, o Cristo que você está abandonando, o Cristo que para quem você está virando as costas, a fim de seguir esse lixo que você veio fora, esse chiqueiro que você veio fora, o Cristo que você está abandonando a fim de seguir todo esse lixo, essa sujeira que você vê aí, esse Cristo é esse aqui, ó. Ele é um Senhor eterno, como o eu sou de Moisés. Ele é imutável, ele é perfeito, ele é imutável.
E Ele é permanente e constante no seu trabalho de ministrar a nosso favor, e Ele é constante e permanente na sua grandeza e na sua glória. É esse o Deus que nós servimos. Você vai mesmo abandonar esse Deus a fim de seguir os porcos e toda essa sujeira que você vê aí fora? Pense bem nisso. O Senhor que nós servimos não é um ídolo qualquer, não é um deusinho inventado aí pelos pagãos, não. Ele é eterno, imutável, glorioso, com um ministério perene. Ele é o Deus verdadeiro, ele desfruta da mesma natureza do Pai. Ele é eterno, como grande eu sou. É esse Jesus que você está abandonando, não é uma divindade qualquer. Então, certamente, um dos objetivos do autor de Hebreus aqui era esse. Era desencorajar a apostasia, mostrando, realçando mais uma vez quem é Jesus. Muito bem, e aí então termina o versículo 8, com essas conexões que eu mencionei. Tudo bem? Entenderam tudo? Entenderam tudo? Então, quais são os atributos de Jesus à luz desse versículo? O que é um atributo? Atributo é uma qualidade. Quais são os atributos de Jesus à luz desse versículo? Ele é o quê? Ele é imutável, o que mais? Ele é onipresente? Não, ele é imutável, ele é eterno, ele é divino, glorioso por extensão. Mas os três atributos que saltam aos olhos imediatamente é imutabilidade, eternidade, obrigado, imutabilidade, eternidade e divindade. Esses três atributos saltam aos olhos na hora, esses três. Vamos repetir? Então é imutabilidade, qual outro? Eternidade, qual é o outro? Divindade. Esses três atributos estão embutidos nessa linha aqui, no versículo 8. Augusto. Onipotência? Não, aí você forçou, aí você bancou o Valdomiro aí. Aí você fez o texto falar o que ele não fala, né? Mas, assim, a onipotência não aparece aqui. Não aparece aqui. Nesse versículo não dá para ver onipotência. Vai achar em outros versículos, claro, porque Ele é o Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é isso. Mas aqui nesse versículo não há sinais da onipotência. Ok? Então o que temos que fazer? Quando lemos um versículo, temos que ficar dentro do quadradinho dele lá, sem ver algo além do que está lá. Aí eu falo assim, mas eu queria mostrar que Jesus é poderoso. Então vamos procurar outro versículo que fale sobre isso. Senão a gente acaba fazendo a Bíblia falar o que ela não está falando nesse ponto aqui. Ok? Muito bem. Bom, na semana que vem, olha o que tem aí. Muda de repente, olha o que acontece. 13:9. Olha o que tem lá. Qual é o assunto do versículo 9? Qual é o assunto? Sobre o que ele está falando? Doutrinas estranhas. O que é estranho? É uma doutrina estranha. O que é aqui é engraçado. Aqui, quer ver? É engraçado. Aqui, cadê aqui? Cadê minha? Onde está aqui? Xenais. Xenais é estranho. Xenais. Sabe o que é xenais? Xenais. O que é xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia. Estrangeiro, né? Então, xenais aqui é estrangeiro, é estranho. É a mesma palavrinha que serve para construir a palavra xenofobia. Xenais aparece aqui. Xenais. Doutrinas xenais. Nossa, parece até nome de super-herói, né? Quem é você, sua xenais? Um super-herói feminino. Oi, o que é, mano? É, isso, que vem de fora. Doutrina estrangeira. Doutrina que vem de fora. Vem lá de Guarulhos. Não, Guarulhos não.
Doutrina que não tem nada que ver com a gente. Então, o texto vai falar sobre isso, sobre doutrinas estranhas, que vêm de fora, não tem nada a ver com o cristianismo. Inventaram, elas são várias, olha lá onde está lá, ali. Doutrinas várias, são muitas, e elas são estranhas, elas vêm de fora. De onde elas vêm? Talvez venha do paganismo, de religiões falsas, de cabeça de gente que não tem nada a ver com Cristo. Elas são estrangeiras, elas vêm de fora. Nós temos que ser xenofóbicos em relação a elas. Em relação a elas, hein? Senão, coitado do Jimmy, né? Senão, coitado do Jimmy, que veio lá da Bolívia, ele e a Lorena, né? A gente vai ser xenofóbico, o Jimmy vai sofrer. Mas em relação às doutrinas, nós temos que ser xenofóbicos. Doutrinas xenais, devemos rejeitar totalmente, porque elas são perigosas. São várias e vêm de fora. Não nos interessam. E aqui então o versículo 9 vai nos ajudar. Olha como ele fala: não vos deixeis envolver. O quê? É possível isso acontecer? O que é envolver? O que é envolver? Dar atenção? Envolver é mais forte, irmão Antônio. O que você falou? Relacionar é mais forte. Envolver é mais forte. Se misturar. Se deixar. É mais forte. É mais forte. Se envolver é mais forte. Se eu chego e falo assim, ó, o pastor Marcos, ele conhece a Simone. Ele conhece a Simone e tudo mais. Ele se relaciona com ela e tal. Ah, legal. Tal. Agora você fala assim, ó, o pastor Marcos está envolvido com a Simone. Aí é mais forte, não é? Não é mais forte? Aí a cabeça de vocês já vai. E apaixonado, né? O pastor Marcos está envolvido com a... Envolvido? Eu sei que eles se relacionam, né? Ali e tal, são amigos. Não, eles estão envolvidos. É mais forte. Aqui, envolvimento aqui é algo mais sério. Aqui a ideia é de você ser carregado por elas. É como o vento faz com um barco, um veleiro. É como o vento faz com o veleiro. O que o vento faz com o veleiro? Ele envolve o veleiro e leva. É como a água que leva alguém quando dá enchente aqui na Zona Norte. Como que é? A água envolve e leva. É essa a ideia aqui. O verbo que aparece aqui é um verbo parafero, é o verbo parafero. Esse verbo, a ideia presente é dele envolver e levar. Doutrina falsa faz isso? Faz. Ela te pega, né, aquele pé de vento, te envolve e te leva embora. Carrega você. Leva você longe. Leva ou não leva? Leva longe. Então por isso, ó, não vos deixeis envolver. Não bote o pé na, como chama? Na enxurrada. Não, mas que é fraquinho. Vai nessa. Não bote o pé na enxurrada, ela te leva. Não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado. O que será que significa isso, né? O que vale é estar o coração confirmado. O que é isso, coração confirmado? Não perca a próxima aula. Confirmado com graça e não com alimentos. Não são os alimentos que dão força no coração, que dão força na fé. Alimento não tem nada a ver com isso. O pessoal adventista, não vou comer carne de porco, porque senão pode comer presunto com costeleta e com bacon, porque isso não faz diferença nenhuma. Isso aí. Okay? Olha lá, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então é importante isso aqui, aprender esse versículo. E nós vamos aprender esse versículo na semana que vem, então. Então, quarta-feira que vem, nós vamos dividir o versículo em 4 partes, mostrando o que ele ensina sobre as doutrinas várias e estranhas. Mas é só quarta-feira que vem, que hoje não dá mais tempo, senão vocês vão me dar bronca aí, porque eu passei do horário.
Muito bem. Podemos parar então? Podemos? Tem que parar, né? Não tem jeito. Mas semana que vem a gente continua. Vamos fazer oração para encerrar. Qual será a oração agora? Diante do que aprendemos, vamos orar pedindo o quê? Diante do que aprendemos, acabamos de aprender o versículo 8. Nós vamos orar pedindo o que agora? Senhor, diante do que nós aprendemos, nós queremos pedir 3 pontinhos. Que essas verdades não saiam dos nossos corações. O que mais? Diante do que aprendemos, Senhor, ajuda-nos a olhar para Jesus com reverência, porque Ele é divino, imutável, Ele é eterno. O que mais poderemos pedir na oração agora, na oração final? Vamos, Senhor, ajuda-nos a adorar esse Senhor que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ajuda-nos a adorá-lo. Tudo isso nós podemos pedir agora em face do que nós aprendemos. Tem mais alguma coisa? Quer falar? Agradecer pela sua imutabilidade. Agradecer porque Ele não muda. Ele falou assim, olha, eu vou estar sempre com vocês. Ele mudou? Não. Ele está sempre conosco. Quando você estiver velhinho lá, né, com 104 anos de idade, né, lá, né, decrépito ali, né, num leito de hospital, ali nos últimos momentos, estou sozinho aqui. Não, tá não. Porque Jesus prometeu e Ele não muda. Assim, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Então isso faz com que nós sejamos gratos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é assim. Vamos então fazer oração então? No final a gente fala amém. Né? Amém com força, agradecendo a Deus porque Ele é tudo isso. Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo maravilhoso que estudamos hoje, versículo 8. Obrigado a Deus e aceita o nosso louvor, e nós pedimos também, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração essas verdades para que elas se firmem em nós, criem raízes em nós e produzam frutos. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos reverentes diante de Jesus, conhecendo a sua divindade, a sua eternidade, a sua imutabilidade, que nós, ó Deus, sejamos reverentes, que sejamos gratos ao Senhor também, porque sabemos que a sua imutabilidade nos dá paz, nos dá segurança, sabemos que o Senhor sempre estará conosco, porque o Senhor não muda. Aceita o nosso louvor, porque o Senhor é divino. Aceita o nosso louvor, porque o Senhor é eterno. Aceita o nosso louvor, porque o Senhor é imutável. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso e pedimos que essas coisas fiquem gravadas em nós, para que a nossa vida seja uma vida marcada por reverência, por respeito ao Senhor e por serviço ao seu reino. Nós pedimos isso, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Descubra a linha Flexform Home. Venha conhecer você também. Hebreus 13:7, que fala: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando